Relatos ufológicos indicam que extraterrestres se comunicam principalmente por telepatia, dispensando a linguagem verbal e utilizando uma forma de transmissão mental clara e eficiente. Essa comunicação parece ser capaz de influenciar pensamentos humanos e controlar emoções durante as abduções. Descrições apontam que suas sociedades são coletivas, organizadas e emocionalmente contidas, com pouca expressão individual. Há sinais do uso de símbolos escritos e da presença de híbridos humanos alienígenas, sugerindo uma possível interação entre espécies. Alguns humanos relatam ter adquirido temporariamente habilidades telepáticas após o contato, revelando uma civilização silenciosa e mentalmente interligada, cuja lógica escapa à nossa compreensão cultural. Como você viu no programa de hoje, nós vamos falar sobre telepatia e comunicação com alienígenas. Esse é um conteúdo muito interessante, tenho certeza que vai ser muito legal para você. Então já aproveita, já deixa seu likezinho aqui no vídeo para dar aquele moral para o nosso canal. Aproveita, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, assim você ajuda na divulgação da informação ufológica com seriedade e objetividade. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva agora e ative o sininho para receber as notificações quando novos vídeos sobre ufologia, ciência e mistérios chegarem aqui no canal. Aproveite também e torne-se um membro do canal. Tornando-se membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal Fenômeno e lá no portal Fenômeno. Não fique de fora dessa. Clique no botãozinho Seja Membro para maiores informações. Muito bem, você já deixou seu likezinho, já se inscreveu, está pensando em se tornar membro. Enquanto você pensa nisso, vamos ver nosso conteúdo de hoje. A ufologia já acumulou uma vasta quantidade de relatos que apontam para uma comunicação telepática entre seres humanos e alienígenas durante encontros a bordo de naves alienígenas. Embora o mecanismo exato desse processo permaneça desconhecido, tudo indica que essa forma de comunicação é padrão entre os visitantes, ainda que seja rara entre os humanos. Esses seres parecem se expressar com mais eficiência por meio da telepatia do que por linguagem verbal. Apesar de possuírem bocas, elas raramente se abrem e não parecem ser usadas para emitir sons. Não há evidências concretas de que esses seres disponham de órgãos internos semelhantes às cordas vocais, pelo menos em se tratando dos seres do tipo Grace. Da mesma forma, os supostos orifícios auditivos encontrados na cabeça dos alienígenas não se comportam como ouvidos funcionais. Estudos com abduzidos indicam ainda que esses seres não demonstram sinais de respiração, sugerindo a ausência de um sistema respiratório como o nosso. A falta de órgãos perceptíveis para audição e produção sonora levanta dúvidas sobre o quanto realmente escutam ou falam, embora haja suspeita de que possam captar sons de alguma maneira sutil. Por exemplo, quando um abduzido manifesta resistência psicológica ou entra em agitação, os alienígenas reagem mesmo que não estejam olhando diretamente para ele. Além disso, ao ouvirem um humano falar, geralmente se voltam em sua direção, o que sugere alguma percepção auditiva complementar à telepatia. Apesar de se comunicarem predominantemente de forma mental, há fortes indícios de que esses seres também utilizam formas de linguagem escrita. Vários abduzidos relataram a presença de livros, documentos, papéis ou símbolos visuais dentro dessas naves, inclusive em paredes e equipamentos. Essas representações gráficas podem ser uma forma de linguagem simbólica, não necessariamente baseada em palavras como as humanas, mas ainda assim serve para transmitir informação entre eles. Ao longo de 3 décadas de estudo sobre a telepatia, associadas ao crescente entendimento das atividades alienígenas na Terra, é possível fazer algumas observações e especulações sobre como se dá essa comunicação e o papel que ela exerce em sua sociedade. Qualquer pesquisador sério do fenômeno UFO inevitavelmente se depara com a telepatia como um dos traços mais marcantes da cultura alienígena. Ainda não se sabe como a telepatia é ativada no cérebro, mas há indícios de que seres humanos possuem uma capacidade latente para essa forma de comunicação. O que permanece em aberto é se os alienígenas conseguem estimular essa habilidade por meio de manipulações neurológicas ou até por implantes cerebrais. De qualquer modo, muitos relatos sugerem que a comunicação começa antes mesmo do contato físico. Os abduzidos frequentemente relatam que, sem um motivo aparente, sentem que devem sair de suas camas, descer escadas ou ir para determinados locais, como se recebessem instruções mentais irresistíveis. O mais curioso é que essa comunicação mental pode cessar de forma tão misteriosa quanto começa. Os abduzidos raramente sabem como ou quando a transmissão telepática é interrompida. Alguns pesquisadores sugerem que o vínculo telepático pode depender de um componente biotecnológico, como os famosos implantes alienígenas frequentemente mencionados na literatura ufológica.
A comunicação entre alienígenas e humanos é um campo específico e ainda pouco compreendido da ufologia. Quando questionados sobre o que entendem por comunicação telepática, os abduzidos costumam descrever que recebem mensagens com impressões mentais diretas, que se traduzem espontaneamente em palavras compreensíveis. Há relatos consistentes de pessoas de diferentes países que passaram por esse processo, o que indica que os alienígenas têm a capacidade de transmitir mensagens no idioma nativo da vítima. Em geral, os abduzidos entendem perfeitamente o que lhes é transmitido, mas enfrentam dificuldades ao relatar esses diálogos com precisão aos pesquisadores, muitas vezes por estarem emocionalmente abalados ou distraídos durante o relato. É por isso que expressões como algo assim ou palavras parecidas com são comuns em suas descrições feitas durante a hipnose. Em suas experiências, os abduzidos frequentemente relatam não usar suas próprias vozes para se comunicar, exceto em momentos de dor, medo ou tentativa de obter respostas. Às vezes fazem perguntas em voz alta aos seres sobre o que está acontecendo, por quanto tempo permanecerão ali ou quais são os objetivos do sequestro, mas raramente recebem respostas faladas, e quando ocorrem, elas são quase sempre telepáticas. E essas respostas podem ser objetivas ou evasivas. Durante o processo de abdução, os alienígenas costumam solicitar que os abduzidos retirem suas roupas, os conduzem a ambientes que lembram salas cirúrgicas e os orientam sobre o que devem fazer, inclusive quando é a hora de partir. Frequentemente transmitem mensagens de tranquilização, afirmando que não causarão danos, que o procedimento será breve e que tudo ficará bem. Embora raramente revelem suas verdadeiras intenções, os diálogos que mantêm com os humanos geralmente giram em torno de assegurar e acalmar. Isso indica que, além da telepatia, também podem empregar algum tipo de influência mental para controlar ou reduzir o medo das vítimas. Para que o progresso científico e tecnológico daquilo que se convencionou chamar de sociedade alienígena seja mantido, é plausível supor que a comunicação entre esses seres seja majoritariamente telepática, seja incrivelmente precisa e altamente sofisticada. A realização de cálculos matemáticos complexos e a manipulação de conceitos científicos avançados exigem um modo de comunicação que combine clareza, exatidão e adaptabilidade. Essas qualidades são indispensáveis tanto para a organização interna de sua civilização quanto para o êxito de suas operações fora do seu mundo natal, como nas missões realizadas na Terra. Portanto, é razoável imaginar que essa linguagem telepática obedeça a princípios estruturais semelhantes aos das linguagens convencionais, mesmo que opere inteiramente no campo mental e não verbal. Embora os humanos em determinadas situações sejam capazes de captar intenções, ordens ou sentimentos emitidos pelos alienígenas, muitos aspectos dessa comunicação permanecem incompreensíveis à mente humana. O entendimento parcial que possuímos depende sobretudo dos relatos de pessoas que afirmam ter sido abduzidas, bem como das análises posteriores conduzidas por estudiosos da ufologia. Um aspecto particularmente intrigante dessas experiências está na interação entre os próprios abduzidos durante o tempo em que permaneceram nas naves. Mesmo vindo de locais distintos e tendo sido capturados em momentos diferentes, esses indivíduos frequentemente conseguem se comunicar entre si, seja por meio da fala, seja por via telepática. Interessante notar que, em muitos casos, eles não recolhem conscientemente o modo de comunicação. Há ocasiões em que movem os lábios, mas a transmissão mental acaba sendo mais eficiente, apesar de inusitada para eles. Isso exige do pesquisador uma análise cuidadosa para determinar se o diálogo se deu por palavras ou pensamentos. Os temas dessas conversas geralmente giram em torno de tentativas de compreender a situação ou encontrar maneiras de escapar. Em algumas situações, um dos abduzidos procura confortar o outro, garantindo que tudo terminará bem. Curiosamente, esse consolo pode ser resultado da influência dos próprios alienígenas, que talvez estejam guiando ou manipulando tais sentimentos. Isso levanta uma questão relevante. Seria essa empatia resultado de uma reação humana genuína ou estaria sendo induzida de forma sutil pelos extraterrestres? Apesar da carga emocional dessas trocas, muitas delas revelam-se frustrantes do ponto de vista investigativo. Com frequência, os abduzidos não compartilham entre si dados pessoais, como nomes ou locais de origem, o que dificulta a posterior verificação de suas identidades ou a validação cruzada dos relatos. Quando esse tipo de informação é trocada, torna-se um material de grande valor para os pesquisadores, mas tal ocorrência é rara, e parte disso deve-se aos efeitos desconhecidos que o processo de abdução parece ter sobre a memória humana, ainda pouco compreendidos e resistentes a análises superficiais. Vários relatos mencionam que os abduzidos são capazes de captar diálogos telepáticos entre os alienígenas, ou mesmo entre estes e outros humanos.
Embora não compreendam com exatidão todas as mensagens, costumam perceber o sentido geral da conversa, geralmente relacionados a procedimentos que serão realizados, avaliações emocionais ou decisões sobre o destino dos sequestrados. Alguns indivíduos relatam ter conseguido reproduzir com precisão o conteúdo das conversas dos alienígenas, o que sugere que suas transmissões mentais poderiam ser captadas por qualquer humano nas proximidades. Contudo, não se sabe ao certo se isso ocorre de forma proposital ou se os alienígenas possuem uma espécie de canal mental privado, que limita o alcance de suas comunicações. Tampouco há indícios de que os humanos sejam capazes de acessar os pensamentos desses seres por vontade própria. O contrário, porém, parece ser verdadeiro. Os extraterrestres demonstram compreender integralmente os pensamentos humanos, mesmo os não verbalizados. Um exemplo marcante dessa capacidade foi relatado por uma mulher obrigada a segurar um bebê híbrido durante sua permanência a bordo da nave. Ao ameaçar jogá-la no chão, os alienígenas simplesmente ignoraram sua reação, pois perceberam que ela não colocaria a ameaça em prática. Em outro caso, um homem preocupado com um parente também abduzido recebeu, sem dizer uma palavra, uma mensagem mental dos alienígenas assegurando que a pessoa querida estava segura. Esses episódios revelam o grau de penetração e controle que esses seres têm sobre os pensamentos humanos. Uma habilidade que claramente ultrapassa qualquer capacidade telepática atribuída aos próprios abduzidos. A análise mais aprofundada da comunicação telepática entre esses seres também lança luz sobre aspectos centrais da estrutura social alienígena. Duas principais hipóteses têm sido levantadas a respeito do modo como essa comunicação se organiza. Uma sugere uma telepatia integral, onde todos os pensamentos seriam compartilhados por todos, e outra propõe um modelo de telepatia seletiva com capacidade de controle sobre o envio e a recepção dos pensamentos. Na hipótese de telepatia total, haveria uma completa transparência mental entre os membros da sociedade. Isso implicaria a dissolução da noção de privacidade, tal como concebemos. Em um sistema em que cada pensamento é acessível aos demais, a liberdade interior e mesmo a individualidade seriam anuladas. Embora essa ideia pareça inquietante sobre os valores das sociedades humanas contemporâneas, ela poderia representar a norma em civilizações alienígenas onde o coletivo se sobrepõe ao individual. Essa estrutura pode ser comparada a instituições humanas como prisões, nas quais a identidade pessoal é apagada em prol do controle coletivo. No entanto, diferentemente do sistema carcerário, em uma civilização alienígena moldada por uma telepatia plena, não haveria necessidade de repressão, pois os próprios indivíduos nasceriam e viveriam adaptados à lógica do grupo. A identidade de cada ser estaria vinculada à função que exerce, e não a atributos pessoais. Isso talvez explique porque muitos relatos descrevem os Greys como seres indistinguíveis entre si, sem nomes, sem traços individuais e sem comportamentos únicos. Suas atitudes mais pessoais, como perguntas ou gestos afetivos, soam mais como componentes de um protocolo funcional do que expressões genuínas de subjetividade. Num ambiente em que o pensamento individual não tem relevância, criatividade e espontaneidade, valores tão estimados entre os humanos, perderiam sua importância frente à eficiência do conjunto. A hierarquia seria absoluta e o indivíduo se subordinaria inteiramente a interesses do grupo. Em tal sociedade, essas ideias dissidentes não teriam espaço e a obediência seria um valor fundamental. Tal estrutura social aplicada à Terra poderia resultar em uma convivência harmoniosa sem choques de ideias ou conflitos de interesses, embora ao custo de toda forma de liberdade pessoal. A segunda hipótese, por sua vez, sugere uma telepatia regulada ou seletiva. Nesse modelo, os alienígenas seriam capazes de controlar como e quando transmitirem ou captarem pensamentos. Essa versão parece ser mais plausível em contextos sociais complexos, nos quais a exposição constante de ideias íntimas ou impulsivas poderia gerar ruídos na comunicação. A possibilidade de dosar e filtrar as transmissões telepáticas garantiria maior eficácia e discrição, além de permitir uma melhor compreensão de tarefas e decisões em grupo. Sem esse filtro, atividades estratégicas e comunicações críticas poderiam ser comprometidas por pensamentos espontâneos ou mal interpretados. A capacidade de acessar ou mesmo influenciar os pensamentos de outros seres, ainda que de forma parcial, modificaria profundamente o conceito de privacidade em uma civilização que se comunique predominantemente por telepatia. Em um contexto como esse, a noção de individualidade e expressão pessoal, embora possivelmente preservadas em algum grau, seria inevitavelmente restringida, resultando numa cultura mais padronizada e menos centrada no eu. Não sabemos ao certo até que ponto os alienígenas dominam ou manipulam a telepatia.
Mas o simples fato de utilizar esse tipo de comunicação já revela um abismo entre sua vivência social e a nossa. Na experiência terrestre, boa parte da riqueza emocional e social está vinculada à audição, por meio da música, da conversação, do riso, do canto, das inflexões vocais. Em uma civilização onde a comunicação é totalmente mental, é possível que o sentido da audição não tenha sido perdido, mas tenha sido deixado de lado, substituído por uma habilidade evolutiva mais avançada. Isso, inevitavelmente, reformularia toda a base de suas interações. Nesse cenário, pode-se imaginar que uma sociedade surda, por mais intelectualmente desenvolvida que seja, não teria desenvolvido formas artísticas que dependem do som, como música ou dança. Em consequência, também não experimentaria as emoções que nós associamos a melodias, ritmos ou harmônicos, o que limitaria drasticamente sua expressão estética. Muitos relatos de abduzidos descrevem esses seres como dotados de feições que sugerem surdez e apontam que eles não se utilizam de sons ou palavras para se comunicar. Ao contrário dos humanos, que frequentemente recolhem a gestos, expressões faciais e linguagem corporal para transmitir sentimentos e intenções, os alienígenas parecem manter uma postura quase imóvel, com interações desprovidas de emoção visível. Sentimentos sutis como ironia, sarcasmo e teatralidade parecem não fazer parte do seu repertório comunicativo. Embora tais nuances possam ser codificadas nas mensagens telepáticas, os relatos indicam que os humanos raramente percebem tais componentes de forma clara. Isso confere aos contatados com esses seres uma atmosfera de frieza e impessoalidade. Outro aspecto relevante refere-se à vida emocional desses seres. Em certas experiências, os abduzidos afirmam sentir os estados emocionais dos alienígenas ao estabelecerem uma conexão direta com suas mentes. No entanto, as emoções percebidas costumam ser tênues e com pouca diversidade. Alguns relatam que os seres são capazes de sentir irritação ou algum tipo moderado de prazer, mas emoções intensas como êxtase ou raiva profunda parecem ausentes. Da mesma forma, vínculos sociais entre eles podem existir, mas não há indícios claros de laços afetivos profundos ou manifestações de amor genuíno. Essa escassez emocional, somada à ausência de sentidos como olfato, paladar e mesmo a fala, sugere que sua civilização seja menos sensorialmente rica que a nossa. Atividades que entre nós envolvem altos níveis de emoção, como artes, esportes, festividades e a literatura, parecem não ter equivalentes na sociedade desses seres. Sua existência pode até ser altamente eficiente e bem organizada, mas à custa de uma expressividade emocional que para nós é essencial. Tal vida, embora funcional, soa como monótona, mecânica, quase desprovida de estímulos espontâneos. Com a supressão das emoções mais vibrantes e da individualidade, o próprio conceito de amor se tornaria limitado ou até inexistente nesse contexto. Sem um senso consolidado de identidade pessoal, é improvável que os alienígenas compreendam plenamente o amor, sentimento que para os humanos nasce da individualidade e da empatia profunda. Alguns abduzidos afirmam ter sentido amor emanando desses seres, mas há indícios de que isso pode ter sido apenas um efeito neurológico induzido durante procedimentos telepáticos, e não uma emoção genuína. Durante as abduções, é comum que os abduzidos mencionem a presença de dois tipos principais de entidades: seres altos com feições semelhantes às humanas e seres menores de pele acinzentada e cabeça grande e desproporcional ao corpo, conhecidos como Greys. Os altos parecem liderar, enquanto os Greys realizam tarefas operacionais. Em certos casos, os primeiros demonstram sinais de empatia, mas no geral não há evidência concreta de que sintam ou expressem amor no sentido humano. A ausência dessa capacidade efetiva também levanta questões sobre o seu senso de moralidade e ética, especialmente diante das abduções forçadas, onde o objetivo científico ou biológico parece justificar ações que violam o livre-arbítrio humano. Apesar de sabermos que eles possuem visão, pouco se conhece sobre a existência de manifestações visuais de arte entre os seres. O interior de suas naves é geralmente descrito como minimalista, funcional e desprovido de decoração. Não se encontram pinturas, esculturas ou ornamentos. Tudo parece servir a um propósito prático. As roupas são padronizadas, sem sinais de preferência social ou expressão estética, sugerindo que conceitos como moda ou estilo simplesmente não existem em sua cultura. Isso corrobora a percepção de que a arte humana, tão rica em simbolismos, emoções e estímulos sensoriais, está além da compreensão, ou ao menos do interesse desses visitantes. Nossa psicologia, marcada por impulsos emocionais e motivações subjetivas, talvez escape à lógica fundamental que norteia a sua existência. Ainda assim, parece evidente que eles compreendam o poder das emoções humanas, pois sabem manipulá-la quando necessário, especialmente em procedimentos de cunho neurológico. Entretenimento, esportes e outras expressões culturais baseadas no prazer sensorial e na emoção parecem não ter lugar em sua sociedade. A cultura alienígena descrita por muitos abduzidos se volta quase exclusivamente à funcionalidade, à ordem e ao trabalho em grupo.
Sem música, sem humor, sem expressões, sem festas, é plausível imaginar um mundo onde tudo se organiza em torno da eficiência, mas à custa da vivacidade que tanto valorizamos. Uma peça importante nesse quebra-cabeça são os chamados híbridos, seres gerados a partir da fusão genética entre humanos e alienígenas. Esses híbridos, ao que tudo indica, fazem parte de um programa reprodutivo sofisticado que ocupa papel central nas atividades extraterrestres na Terra. De forma interessante, aqueles com aparência mais alienígena comunicam-se exclusivamente por telepatia, enquanto os mais próximos da aparência humana também utilizam a linguagem falada. Os híbridos com traços humanos tendem a demonstrar maior variedade emocional, incluindo expressões faciais mais intensas e comportamento mais comunicativo, embora a origem dessa diferença ainda seja um mistério. Vários relatos sugerem que, mesmo inseridos numa cultura alienígena, os híbridos demonstram conflitos emocionais e comportamentos típicos da natureza humana. Já foram descritas discussões entre eles e os alienígenas responsáveis por sua criação, revelando tensões entre a racionalidade controlada dos extraterrestres e a carga emocional crescente dos híbridos. Em um caso relatado, um alien chegou a admitir que os sentimentos humanos manifestados pelos híbridos estavam dificultando o controle sobre eles, algo não previsto inicialmente no projeto. Além disso, há relatos de que após experiências de abdução, alguns humanos desenvolveram temporariamente habilidades telepáticas, como a capacidade de ler pensamentos. Embora ainda faltem estudos científicos conclusivos sobre esses efeitos, o número de testemunhos é suficiente para despertar o interesse dos estudiosos da ufologia. Muitos dos que passam por essas experiências relatam desconforto ou angústia, pois acabam acessando aspectos ocultos da mente alheia que não preferiam conhecer. E, em geral, essas habilidades desaparecem após algumas semanas. À luz de todos esses dados, relatos, investigações e observações, é possível concluir que os extraterrestres mantêm uma sociedade regida por princípios profundamente diferentes dos nossos. Uma civilização coletiva, disciplinada, eficiente, mas onde o indivíduo, os sentimentos e as emoções intensas ocupam um espaço reduzido ou inexistente. Para os humanos, uma vida assim poderia parecer desumana, fria e sem alma. Contudo, nesse ambiente telepático, silencioso e meticulosamente estruturado, esses seres parecem encontrar sua forma de progresso e equilíbrio. Cabe a nós seguir estudando, refletindo e tentando não apenas entender a natureza desses visitantes, mas o que sua existência pode nos ensinar sobre a nossa própria humanidade. E aí, curtiu esse conteúdo de hoje? Aposto que você não conhecia muito sobre esse lado cultural dos alienígenas, digamos assim. Então deixa sua opinião nos comentários. Diga o que você acha do conteúdo de hoje. Aproveita, deixa seu likezinho. E se você não é inscrito aqui no canal, já faça sua inscrição e ative o sininho para receber notificações quando novos vídeos com essas temáticas que a gente gosta chegarem aqui no canal. Aproveita e torne-se um membro aqui do canal. Clicando no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo do vídeo, você tem acesso a conteúdos exclusivos que só os membros têm acesso. Então não fique de fora dessa. Clique no botãozinho Seja Membro para maiores informações. E assim nós ficamos por aqui, como sempre, com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Abraços cósmicos e até a próxima. Tchau!